Bom dia, meus amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu vou ler um trecho do Evangelho de Cristo que se encontra em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 até o 12. Diz assim o Evangelho. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Então, Pedro aqui, ele estava pregando, né, para esse povo, né, que se encontrava nessa província, né, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, um povo que foi escolhido por Deus, né, fala que foi escolhido por Deus, e pelo Espírito de Deus foram feito um povo dedicado a fim de obedecerem, né, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. Para você ver que nós temos que ter obediência, né? Temos que ter obediência aos mandamentos de Cristo, a ter fé, a crer nele. O que ele quer que é que nós creiamos nele. E através dessa obediência, eles ficarem purificados, né? Pelo sangue de Jesus. Então, Jesus, ele derramou aquele sangue naquela cruz para purificar um povo que vivia em pecado, um povo que não conseguia cumprir aqueles mandamentos. E Jesus, ele veio e cumpriu aquele mandamento, né? Ele se fez humano, né? E cumpriu aquele mandamento por aquele povo. E através do seu sangue, aquele povo ficasse purificado. E eles louvavam a Deus por isso, né? Versículo 3. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Como Deus é misericordioso, né? É amoroso, bondoso. Que via o povo, né, naquela situação, em pecado, em desobediência. Mas ele quis resgatar, né, aquele povo, ele teve misericórdia daquele povo. E através do sangue de Jesus, aquele povo foi renovado. E o povo, né, louvando a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida através do sangue de Jesus. Tiveram uma nova vida. Então, pela ressurreição de Jesus Cristo, né? Por isso nosso coração está cheio de esperança. Aqui eles estavam esperando ainda, eles estavam na esperança, né, de serem purificados pelo sangue de Jesus. Hoje nós, no século 21, hoje nós já temos, já vivemos essa esperança. Aqui eles esperavam e eles estavam muito felizes, né, pela promessa, pela esperança. E hoje nós já vivemos nela. Nós temos que ser muito felizes também.
Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Ele estava nessa esperança e nós já temos. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Então, eles esperavam, né, as ricas bênçãos que Deus guardava, né, para o seu povo. E hoje nós já temos essa bênção já, porque essa palavra aqui foi para aquele povo. Pedro pregava para aquele povo, para que eles tivessem esperança, tivesse fé, né, cresce, né, que essa esperança, que essas bênçãos, essas riquezas iam vir para eles através, né, do sangue de Jesus. E veio. E nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nós já nascemos com essas bênçãos. Graças a Deus. Então, ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé, nós temos que ter fé, porque se a gente não tiver fé, a gente não tem nada, porque é através da fé que nós recebemos as bênçãos do Senhor, né? As bênçãos espirituais. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então, Pedro falava para aquele povo que tivesse, né, esperança, que tivesse fé, que eles iam receber essas bênçãos, né? Quando deixa eu ver aqui. Para a salvação que está pronta para ser revelada. Estava pronta para ser revelada já, estava perto, né? Pronta para ser revelada no fim dos tempos. No fim dos tempos, no fim daquele tempo, daquele século, daquela geração. Não é para o. Quer dizer, serve para os nossos tempos de hoje, né? Mas o fim dos tempos que fala aqui na Bíblia foi o fim daquele tempo. Daquela Jerusalém, da destruição de Jerusalém, isso já aconteceu. E hoje nós já temos essas bênçãos já, porque nascemos depois da cruz de Cristo. Alegrem-se, Pedro falava para eles, se alegrarem, né, por essa promessa. O fim dos tempos estava próximo, que eles iam ter a recompensa, né, no céu, a salvação. É maravilhoso isso. E hoje nós já temos isso, nós temos que ser alegres também. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, Pedro fala para eles se alegrarem, mas apesar que naquele momento ia ter momentos de tristeza, porque estava havendo muita tribulação, né? As pregação do Evangelho de Cristo que foi anunciado para todo mundo. A pregação do Evangelho de Cristo foi pregada para todo mundo, para aquele povo. Todo mundo ouviu a palavra de Deus naquela época, né? E por causa da pregação, eles iam ser perseguidos, né? Muitos morreram, então não foi fácil, né? Até hoje não é fácil, né? Que muita gente não aceita, né? O Evangelho de Cristo, quer tudo mais fácil, acredita em qualquer coisa, mas não acredita no Evangelho de Cristo. Então foi difícil para eles, né? Mas que pela fé eles continuassem firmes
E mesmo em meio a essa tristeza, eles fossem fortes, né? E continuassem porque a vitória estava por vir. E hoje já veio para nós. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. É verdade. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro. Para você ver, a nossa fé tem mais valor do que o ouro, né? Pessoas que dá valor a coisas materiais, né? Dá muito valor a coisas materiais e não dá valor ao ser humano. Nós valemos do que todo ouro e toda prata. Precisa ser provado para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então eles viveram aquele tempo, passaram por todas as provações, tristezas, muitas coisas, mas no final eles iam ser aprovados, né? Com glória e honra do Senhor, quando Cristo for revelado. Que Cristo foi revelado, o Evangelho de Cristo, né, foi revelado a Paulo, Paulo que deu essa boa notícia. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não o esteja vendo agora. É igual nós, né? Nós amamos a Deus, amamos a Cristo, mas a gente não viu, né? Não vê. E nessa época até os discípulos eles viam, né? Eles viam Cristo, né? Hoje a gente não vê. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Então nós sentimos, nós sabemos que ele existe, mas não vimos ele em carne, né? Naquela época viram porque Jesus estava em carne e aparecia, né, também como Deus para alguns discípulos, conversava com eles. E hoje nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos mais de intermediários, nós temos livre acesso através do Espírito Santo para conversar com Deus. Deixa eu ver aqui. Mesmo que não esteja vendo agora, assim vocês se alegrem como uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Quanta alegria, meu Deus. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. É através da fé nós recebemos. Aqui é salvação da mente, né? A nossa mente vivia ocupada com muitas coisas deste mundo, né? Até a própria parte espiritual, a gente ocupava a mente em tudo que falavam, pelo menos eu fui assim, né? Lia um versículo solto na Bíblia aí e a gente acreditava, não lia o contexto para saber realmente como que era, né? Hoje eu leio e vejo e entendo melhor a Bíblia, graças a Deus. Então a minha mente foi salva, porque no Espírito, o Espírito sempre foi salvo, né? O Espírito ele pertence a Deus. Agora a nossa mente aqui que precisa ser salva de todas essas coisas que é ruim, né? Que não faz bem pra gente, a gente tem que ser salvo, a mente. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação de Deus e ia dar a vocês, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer.
Então, essa vinda de Cristo, essa promessa foi desde o começo, né? Desde os antepassados, os profetas que viveram antes de Cristo, eles já profetizavam que Jesus ia vir, que ia vir um Salvador. Então, sempre foi profetizado isso aí, essa palavra, e muita gente não dava ouvidos, né? Não deu ouvidos, e viviam no mundo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem crer em Deus, sem obedecer, sem ter fé, né? Mas era uma esperança desde os antepassados, que era uma esperança que Jesus viria, né, para salvar aquela humanidade, aquele povo. O Espírito de Cristo que estava nele indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Então, o Espírito de Cristo, né, que vivia nos profetas, já predizia já que Jesus ia sofrer, ia vir, né, ia sofrer, mas que viria uma glória depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Então, eles profetizavam, mas não era para o benefício deles, né? Tanto que eles viveram antes de Cristo, né? Esse benefício não foi nem para eles, foi para quem viesse depois. Inclusive para nós hoje, que nós temos o benefício hoje, já nascemos na graça plena de Deus, já estamos na nova Jerusalém de Cristo. O mensageiro do Evangelho os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Então, o povo de Deus foi privilegiado que nem os anjos entenderam. Nem os anjos entenderam. Essas coisas que até os anjos gostariam de entender. E nós entendemos hoje, graças a Deus. A revelação do Evangelho de Cristo. O benefício que nós temos hoje através daquele sangue que ele derramou naquela cruz, para aquele povo, mas serve para nós. Hoje nós vivemos a nova Jerusalém de Cristo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós somos salvos no Espírito já. Hoje nós temos que vigiar essa carne. O Espírito Santo nos controla. Porque todo mal que se plantar nesta carne se colhe. Então vamos colher o que é. Vamos plantar o que é bom para colher o que é bom. Então, peço a vocês que quem gostou, quem assiste as minhas mensagens, eu ainda não tenho um entendimento muito, né? Porque há pouco tempo que eu estou ouvindo a pregação da graça, foram muitos anos na religião, mais de 30 anos. Mas graças a Deus, hoje eu já entendo muita coisa e assim como me fez bem, eu quero que eu
tô levando nessa palavra através do YouTube também para pessoas que viviam assim como eu. Ouça, né? E quem sabe é Deus que abre o entendimento, não é a pessoa, é Deus que abre o entendimento, assim como abriu o meu entendimento, vai abrir o seu para que mais e mais a gente vá vivendo a graça de Deus, tá bom? Aí eu peço que vocês curtam lá o canal e se inscrevam, para que mesmo com toda a simplicidade e humildade, da forma que eu entendo hoje, estou entendendo, essa palavra vá ao encontro de mais pessoas, para que se liberte igual eu me libertei dessa religião que não me fez bem algum. Não me fez bem algum, nem para mim, nem para minha família. Eu tenho traumas da religião. Depois eu vou gravar outro videozinho falando dos traumas. Ainda estou me curando ainda desses traumas dessa religião. Muito cruel. Quem pegar o pé da letra mesmo, ele destrói a vida dele e destrói a vida da família. Eu vou fazer um vídeo da minha história. Então, graça e paz para todos nós.